gente, tudo bem com vocês? Vamos agora iniciar mais uma videoaula e nessa videoaula nós vamos revisar os conteúdos para a nossa avaliação de português que vai acontecer na segunda-feira, que vai ser realizada na segunda-feira, tá bom? Então fiquem atentos que o link da avaliação de vocês vai estar liberado a partir das 14 horas da tarde, tá bom? Enfim, já peguei meu livro, deixei ele marcadinho aqui para facilitar a revisão, tá bom? E o primeiro conteúdo que nós vamos ver é regras de acentuação, monossílabas, que está na página 24 do livro de vocês, tá bom? Então, o que é uma monossílaba? De primeiro a gente tem que saber o que é uma monossílaba, tá? Monossílaba é a palavra que tem só uma sílaba, pé, chá, sol, certo? Então, mas aqui a gente quer falar sobre a acentuação de uma palavra, de uma monossílaba, certo? Se é sobre a acentuação de uma monossílaba, nós vamos falar sobre as palavras que têm acento, tá bom? Quando nós vamos acentuar uma monossílaba? Quando ela terminar em a, é ou o, as, es ou os. Chá, pé, pó, dó. Então, todas essas palavras terminadas em a, é, o ou as, es, os, elas serão acentuadas, tá bom? Vamos lá? Chá, termina com A, tem acento. Pé, termina com E, tem acento. Dó, termina com O, tem acento. Então, se a sua palavra ela tem apenas uma sílaba, termina com A, E, O, ou, as, es, os, não tem como aqui, dós, não tem como, né? Ou S com o, as, es, os, ela vai ser uma monossílaba acentuada. Mas se ela não terminar com nenhuma dessas três vogais, terminar com N, M, com L, com R, não tem como, tá bom? Ela só vai ser acentuada se finalizar com A, E, O ou as, es, os. Beleza? O nosso próximo conteúdo é sobre o verbo, gente. O verbo, ele vai indicar o quê? O verbo, ele vai indicar ação, um estado ou um fenômeno da natureza, tá bom? Ação, correr, pular, dançar, jogar, entre outros. Estado, ficar, estar, eu fico feliz, eu estou aguardando, tá bom? Fenômeno da natureza, chover, certo? Então, essas três situações são verbos, tá bom? Ação, estado ou fenômeno da natureza, tá? E esses verbos também, eles vão ser modificados, tá bom? Dependendo da frase. Eu não vou colocar eu dormir hoje, não. Eu preciso modificar o meu verbo para que ele fique de acordo com a minha frase. Eu estudar muito? Não. Eu estudo muito, eu estudei muito. Então, a gente vai adequar o nosso verbo, modificar o nosso verbo de acordo com a minha frase, de acordo com o que eu quero falar, de acordo com o que eu pratiquei. Se foi ontem, se está sendo agora, se ainda vai acontecer. Então, tudo isso interfere na formação, na modificação do meu verbo, tá bom, gente? Então, é isso, tá? Vamos lá. E o próximo conteúdo, então é isso, gente. Vamos lá. Verbo é ação, fenômeno da natureza ou estado. E o meu verbo, ele precisa ser modificado de acordo com o que eu estiver falando, com quem estiver na minha frase, tá bom? O meu verbo vai sim estar sendo modificado, tá bom? E esse conteúdo dos verbos está na página 33 do livro de vocês. Esse cronograma com as páginas, com tudo direitinho, está no mural de vocês, tá bom? Com o cronograma, com cada um dos conteúdos, com as páginas dos conteúdos e com a data das provas de vocês, tá bom? O nosso próximo conteúdo vai ser a classificação das palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Paroxítona, proparoxítona e oxítona. Elas são classificações das sílabas tônicas. O que é uma sílaba tônica? É a sílaba mais forte da minha palavra, tá bom, gente?
Como assim? Como eu vou descobrir, como eu vou identificar essa sílaba tônica? É muito simples, meus amores. Você não vai recitar essa palavra, você não vai falar ela pausadamente, muito pelo contrário. Você tem que falar ela normalmente. Por exemplo, a palavra, deixa eu escolher aqui no livro a palavra, produzir. Quando eu vou pronunciar a palavra produzir, observem, produzir, o zir, eu utilizei um pouco mais de força para pronunciar, produzir. Estão vendo? Mas se eu falar a minha palavra pausadamente, eu vou me confundir um pouco. Ó. Produzir. Parece até que todas as sílabas são sílabas tônicas, não é verdade? Então, a gente tem que se atentar muito nessa questão. Quando você for identificar uma sílaba tônica, você não, N alto, não, você não vai falar pausadamente. Você vai falar a palavra normalmente, tá bom? Aí você identificou a sílaba tônica, você sabe qual é a mais forte. Agora você tem que classificar. Como eu vou classificar? Para ajudar na sua classificação, seria bacana que você separasse a sílaba para depois você identificar se é a última, penúltima ou antepenúltima. Como assim? Deixa eu apagar aqui. Palavra produzir, tá bom? Eu sei que o zir é mais forte, produzir. Zir é mais forte. Agora eu vou falar pausadamente. Produzir. Eu sei que tem 3 sílabas. Então, é pro, do, zi, correto? Mas a minha sílaba tônica, eu sempre vou contar as sílabas de trás para frente, ou seja, de trás para frente. Então, é última, penúltima e antepenúltima. Se o zi é mais forte, então nessa palavra a sílaba mais forte é a última. E quando a última sílaba é mais forte, ela é uma oxítona. Beleza? Quando a última sílaba da palavra é mais forte, ela é uma oxítona, tá bom? Agora, vou falar da palavra lixeiro. Ó, lixeiro, lixeiro. O chei é mais forte, a gente pronuncia com um pouco mais de intensidade. Agora eu vou falar pausadamente para separar a minha sílaba. Lixeiro. Observaram? Ó. Lixeiro. Última, penúltima e antepenúltima. Chei é mais forte, então ela é a penúltima. Toda vez que for a penúltima, ela é uma paroxítona. Beleza? Toda vez que a penúltima sílaba for mais forte, ela é uma paroxítona. Agora vamos falar da proparoxítona. Gente, toda proparoxítona, ela tem que ser acentuada. Ela é acentuada, mas nem toda palavra acentuada, ela é proparoxítona, tá bom? Então, mais uma vez, todas as palavras que são proparoxítonas, elas têm que ser acentuadas, tá bom? Todas mesmo. Matemática, pêssego, auréola, único, último, tá? Todas essas palavras são proparoxítonas e todas elas também são acentuadas, tá bom? Deixa eu exemplificar para vocês aqui no quadro. Vou colocar último. Último. Tem o meu acento. Sei que é a antepenúltima. Ó. Última, penúltima e antepenúltima. Se é a antepenúltima, vai ser uma proparoxítona. Uma proparoxítona, tá bom? Então, todas as proparoxítonas serão acentuadas, sem exceção. Todas as proparoxítonas são acentuadas, tá bom? Mas nem toda palavra acentuada é uma proparoxítona, tá bom? Não é porque você viu um acento, já sei, é uma proparoxítona. Já vou colocar aqui proparoxítona. Não, pelo contrário. Você tem que ver se de fato ela é a antepenúltima sílaba mais forte. Se for, fechou. Ela realmente é uma proparoxítona. Pé, tem acento, monossílaba. Então ela é oxítona, porque a única sílaba que tem é a última, no caso, né? Ela é a sílaba mais forte, tá bom, gente? Então, vamos lá. Beleza?
O nosso próximo conteúdo é sobre o verbo no modo imperativo. Então, o verbo no modo imperativo, nós vamos utilizá-lo quando a gente está fazendo um pedido, um conselho, uma recomendação, uma ordem. Sente, estude, comece, mexa, retire, aqueça. Todos esses verbos no modo imperativo, eles vão estar indicando um pedido, uma ordem, um conselho, não é verdade? Muitas das vezes nós conseguimos observar esses verbos imperativos em receitas. Retire, mexa, utilize, unte, entenderam? Então, muitas das vezes esses verbos no modo imperativo a gente consegue identificar em receitas, a gente consegue identificar em hospital, tipo, faça, silêncio, né? Ele está fazendo um pedido, uma ordem para você, tá bom? Então, o verbo no modo imperativo, ele vai estar indicando uma ordem, um pedido, tá? Um conselho, uma recomendação, tá bom? Tanto é que tem isso escrito aqui no livro de vocês, tá? Mas habitualmente a gente consegue enxergar mais esses verbos em receitas de bolo, né? Em algum cartaz que tá fazendo um pedido, uma recomendação, tá bom? Tipo assim, utilize a máscara. É um pedido, é uma ordem que você deve utilizar a sua máscara, tá bom? Passe álcool em gel. Passe é um pedido, uma ordem, certo? Fazendo com que você utilize o seu álcool em gel, beleza? E o nosso último, deixa eu ver se é isso mesmo. E o nosso último conteúdo, não menos importante, claro, a acentuação das oxítonas, tá bom? Nós vimos, o que são as oxítonas? Nós vimos que as oxítonas, na classificação da sílaba tônica, é quando a última sílaba ela é a mais forte, tá bom? Então, quando a última sílaba ela é mais forte, ela é uma oxítona, tá bom? Mas quando eu devo acentuar a minha oxítona? Eu tenho que também prestar muita atenção na finalização da minha palavra, para eu, de fato, saber se a minha oxítona tem acento ou não. Tanto é que, no livro de vocês, na página 59, ele tem as situações de quando você deve acentuar a sua palavra oxítona. Nesse caso, você deve acentuar as terminadas em A, E, O, em ou ens, tá bom? As, es, os, em ou ens, tá bom? Fubá, maré, paletó, avó, também, armazém, parabéns, são palavras oxítonas, que é a última sílaba mais forte, e por ser oxítona, terminadas em a ou as, ou es, o ou os, em ou ens, devem ser também acentuadas. Então, essas questões de acentuação de oxítonas, de monossílabas, são mais regrinhas que a gente tem que se atentar para não estar fugindo dessas regrinhas, tá bom? Então, gente, essa é a nossa revisão de português, tá bom? Além desse vídeo resumido, que foi mais uma revisão mesmo que eu fiz para vocês agora, tem os vídeos que estão anexados, né, com as atividades que já foram passadas para vocês desses conteúdos nas aulas anteriores, tá bom, gente? Então, estudem com atenção, revejam as atividades, refaçam as atividades se for necessário, tá bom? Estudem com muita atenção, tá bom? Um grande beijo para vocês e tenham uma ótima prova.